Juliano Souza. Ele pergunta assim, quais as funções de um pastor hoje? E essa pergunta veio logo depois dessas relacionadas ao caminho. As funções de um pastor são as de sempre, né? Só que no caminho da graça ninguém é pastor, a menos que seja. Então pastor ninguém faz, o pastor se torna pela experiência dele com Deus, com o Espírito de Deus, suscitando nele dons, que sejam dons pastorais, se os dons dele forem pastorais. Nem todos os dons são pastorais. Nem todo amor vira amor pastoral. Nem toda misericórdia vira aquela misericórdia praticada num cotidiano pastoral, cuidando de pessoas idênticas. Então o pastor no caminho da graça é quem é. E tem gente que alguns quase já nasceram sendo. Outros descobriram que eram quando o molho do Espírito caiu sobre eles. E eles foram vendo que naturalmente, na vida, todas as ações deles eram ações de curar, de pensar feridas, de acolher aflitos e cansados, de oferecer o ouvido ao angustiado, de se condoer do doído, de procurá-lo, de facilitar as coisas, de acompanhar caminhos frágeis com amor até que o indivíduo se fortaleça. Isso é o trabalho de um pastor. Isso é um dom de Deus, não é um título. Então, se Deus não fizer essa pessoa surgir, nenhum curso, nenhum treinamento, nenhum seminário a produzirá. Os pastores, não se faz em teologia. Os pastores que aprendem o tal do pastorado em seminário, mas que não foram para o seminário já com o coração pastoral, foram lá para aprenderem a ser pastores, que são mais de 90%, foram sem nenhum pastorado. E por prático, que vai fazer teologia, então? Por todas as razões. Até porque fez 8 vestibulares e não passou em nenhum. Por eliminação e mediocridade. Até por surto de fragilidade e insegurança mesmo. O cara acha que não dá certo para nada. Mas como ele vê o pastor dele, que também não tinha vocação para dar certo em coisa alguma, se dando bem naquele esquemão lá, ele diz, é para aí que eu vou também. E por muitas razões. A última delas hoje em dia é vocação. A última, disparado a última. Então, o cara que vai para lá sem nada no coração, vai ter todas aquelas matérias de pastorado, aconselhamento, psicologia pastoral, toda aquela coisa. Modulação de voz, para dar conselho. Aí já né, homilética, oratória, essas bobagens todas. Hein? Pois bem, mas eu estou falando só do trato, não da performance do púlpito. No trato, ele aprende essas materinhas. A grande maioria reportou para mim, reporta a vida inteira o seguinte, olha, eu detesto. Pregar eu até topo. Mas tratar de gente. Cuidar daquele negócio do dia a dia ali, eu detesto. O cara até gosta mais de construir. Então ele adora mesmo é cuidar do dinheiro da igreja. Se puder ficar tudo na mão dele, ele prefere. Que seja o dom dele. Agora... gerente e o gugu do domingo, legal. Ele vai lá, ele aparece naquele dia. Agora, cuidar das pessoas, atender gente, se importar. A maioria diz, eu não aguento, visitar eu não suporto, essa coisa toda eu detesto. Então, agora, quantas pessoas nesse ambiente no qual ele é supostamente o pastor, que acabou não sendo uma coisa grandiosa no Brasil, né? No mundo inteiro. Não são os verdadeiros pastores da igreja. As irmãzinhas que visitam sem que ninguém peça, que ouviram dizer que alguém adoeceu e chegaram lá, que ouviram dizer que alguém nasceu e levaram um carinho, que ouviram dizer que alguém se enlutou e fizeram um pão gostoso e disseram, olha, nos próximos dias vocês não se preocupem nem com a comida que eu estou aqui, que ficaram sabendo da tristeza profunda de um deprimido e foram lá e disseram, olha, eu estou aqui com você. E não tinham nada para dizer, mas tinham todos os salmos a ler e tinham carinhos a declarar e tinham companhia a oferecer. Esses são os verdadeiros pastores.
E essas são as pessoas que a gente estimula no caminho da graça a serem pastores. São todas as que já são. Então, o mentor pode até ter um dom pastoral. E às vezes Mas- pode ter até um pastor que não é um mentor. Fala aí no E microfone. pode até ter um pastor que não é um mentor. Aí ele devia até, como honestidade, abrir mão desse título que é tão inadequado, especialmente quando o indivíduo não faz o título ser acompanhado pela prática verdadeira de um pastorado. Quando pelo menos ele ainda é pastor de verdade, o título até ofende menos. Mas quando você sabe que ele não é pastor de nada, ele devia pelo menos abrir mão disso. Ele diz, eu sou o presidente dessa história aqui, eu sou o manager, eu sou qualquer outra coisa. Mas não ficar carregando essa história. Porque é isso que corrompe o significado do dom. Porque todo mundo que tem autoridade na igreja evangélica, no mínimo é pastor, se não é bispo ou é apóstolo hoje em dia, mas no mínimo é pastor. Para ter autoridade o cara tem que no mínimo virar pastor. Então quem quer autoridade, mas não quer pastorear, vira pastor só para ter poder e não pastorear ninguém. Então no caminho a nossa ênfase é em gente que pastoreia, sem que se dê um título, sem que se chame à frente já se é irmã, obreira, fulana de tal, que agora vai cuidar disso. Na maioria das vezes, quando começa a ungir os caras muito demais para cuidar disso, eles começam a ficar meio cheios de si. Então eu só vou dando tapinha nas costas, dizendo, olha, maravilha, gostei de ver, obrigado minha irmã, obrigado meu irmão. Ou então, dando tarefas. Surge uma coisa que eu sei que poderia ser atendida por alguém, escuta, fulano ou fulana estão com esse problema, você não podia dar uma chegada lá? Dá uma ligada, dá uma chegada. E enquanto isso eu vou também ajudando a exercitar esses indivíduos que eu sei que têm um potencial para irem praticando isto. Porque eles não estão me aliviando, eles estão se fazendo bem. E fazendo bem a outros. Além de que eles estão otimizando os dons do corpo de Cristo, evitando com que todo mundo olhe para mim como um gargalo, para o qual tudo tem que convergir para ser resolvido. Eu não sou. Não sou, não serei, jamais ninguém espere isso de mim. Eu jogo no meio de campo. Não faço nem questão de fazer gol. Eu gosto de distribuir a bola. Agora é óbvio que se o goleiro está de bobeira, eu chuto de longe. Como eu chuto com as duas, facilita. E tal. Agora, se eu encontrar alguém posicionado, vai lá, meu irmão, vai lá, meu irmão. Eu quero é ver a harmonia e o corpo se manifestando.